Malta, sejam bem-vindos a mais um Boomcast. Hoje temos aqui um convidado muito especial do setor imobiliário, o Diogo Maia. Hoje vamos falar aqui um bocadinho de como é que tem sido o trajeto dele, todos os desafios que ele tem enfrentado, tudo aquilo que ele tem feito nos últimos 5 anos. Aliás, estávamos a falar há pouco que fez o mês passado 5 anos que ele está no setor imobiliário. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre cada um desses pontos para garantir que, como vocês já sabem, agregamos o máximo de valor para vocês que estão aí desse lado, para quem está a começar, para quem já está na caminhada e para aqueles que realmente querem usufruir daquilo que são os insights de pessoas que na realidade já fizeram o trajeto. Para apresentar o Diogo, força, dá-lhe. Então, olha, antes de mais, agradecer aqui o convite. É sempre uma honra e um privilégio estar rodeado de pessoas jovens, nomeadamente tu que tens a idade pela qual eu comecei no negócio, com 21 anos, e desde já dou-te os meus parabéns pela tua coragem e pelo sucesso que estás a ter. Eu comecei no mercado imobiliário em 2021, portanto fiz agora em fevereiro 5 anos. E pronto, e posso dizer que também não vim de uma área pela qual estava satisfeito, estava a tirar a gestão de marketing, e esta escolha do imobiliário posso dizer que surgiu um bocadinho assim, sem uma lógica, ou seja, foi numa mera conversa, como nós estamos a ter aqui, com um grande amigo de família que é o Francisco, e o Francisco na altura já estava no mercado imobiliário como diretor comercial, não como consultor. E ele disse-me: pá, Diogo, o mercado imobiliário é para ti, porque na altura, em 2021, éramos muito poucos jovens nesta área. Ou seja, eu posso dizer que, se não me falha a memória, éramos 2 ou 3 jovens e era uma oportunidade para crescer. Portanto, se corresse bem, era um exemplo para todas as pessoas que hoje em dia estão no setor. Claro. Ok, eu por acaso tinha feito o trabalho de casa, também já tinha visto que tinhas começado na área da gestão de marketing, etc. Exato. E depois é que decidiste ir para o setor imobiliário. Como é que foi, tipo, esse primeiro ano? Ou seja, lá está, é o ano mais difícil no setor imobiliário. Nós falamos muito na retenção, no continuar, no conseguir realmente chegar aos resultados. Assim, a parte mais desafiante foi sem dúvida ao início, ou seja, posso dizer que quando eu iniciei com 21 anos, o meu maior desafio era pensar como é que eu, enquanto jovem, que hoje em dia ainda sou, mas com 21 anos ainda era mais, conseguia criar confiança a um cliente que muitas das vezes tem dado para ser nosso pai, nossa mãe, não é? Portanto, pessoas mais velhas do que nós. E como é que eu, enquanto empresário, enquanto empreendedor, chegava na casa de uma pessoa mais velha que eu e lhe transmitia essa confiança necessária para ela me dar o imóvel para venda, entendes? Então acabei por sentir que a idade na altura era uma objeção contra mim, ou seja, era algo que podia fazer com que o meu negócio não crescesse, mas sim atrasasse, percebes? Porque eu não tinha ainda ninguém para me comparar enquanto jovem, no sentido de sucesso. Hoje em dia temos muitos jovens, não só no imobiliário como em outras áreas de negócio, mas quando eu iniciei esta carreira era eu e mais 2 pessoas jovens, portanto pessoas que estávamos a iniciar a carreira, pessoas que estávamos acima de tudo a aprender muito e pouco ainda com resultados, muita aprendizagem e poucos resultados, e portanto posso dizer que o medo, numa só palavra, foi aquilo que me deu aqui mais, diria que me atrasou o processo, ok? Porque se calhar se eu encarasse o imobiliário como algo sem tanta pressão no início, podia de certa forma alavancar ainda mais o negócio de forma mais rápida, percebes? Ok, boa. E desde já dar-te os parabéns por também teres começado bastante jovem. Aliás, isto para nós começar muito jovem, ou para muitas pessoas, ou para quem olha e pensa, ok, tipo, como é que estes miúdos ou como é que estas pessoas mais jovens realmente começaram, ou até mesmo como é que ele, por exemplo, no meu caso, ao início também quando comecei, claro que era uma barreira, não é? Como é que o miúdo chega aqui e diz, ok, o que é que eu realmente tenho que fazer no meu negócio, Exatamente. Como é que eu devo estruturar as coisas, e para ti acredito não deve ter sido diferente. Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro ano também é sempre complicado, lá está, tens que mostrar provas, e né? Acima de tudo o que eu sentia mais era, as pessoas estavam à tua volta, não sei se tu passaste pelo mesmo, desconfiarem de ti enquanto empresário e acima de tudo pela vontade que tu tinhas de ir para aquele caminho, entendes? Ou seja, eu quando iniciei, mesmo a minha própria família me questionava se realmente eu ia ser feliz no imobiliário, percebes? Porque eu tinha desistido de um curso, como te falei, não acabei o curso de gestão de marketing, 6 meses do seu fim, e como tu deves calcular, eu era apoiado pelos meus pais a nível financeiro, portanto eu não tinha capacidade financeira para suportar propinas na faculdade, enfim, comida, portanto eram os meus pais que me ajudavam, e portanto tu desistires de algo em que as pessoas da tua família te ajudaram ao longo deste tempo todo, sacrificaram financeiramente, a nível de te ajudar a seguir o teu sonho, a tua caminhada, e tu chegas a um ponto que dizes, não, eu não quero isto, quero ir para outra área. Pá, como é óbvio que as pessoas não ficaram felizes e questionaram-me: Diogo,
eu não te vou ajudar mais, ou estás pelo teu caminho, portanto, ou isso corre bem ou corre bem. E isso posso dizer que foi uma das coisas que me fez dizer isto tem que correr bem, não pode correr mal porque eu não tenho outro caminho, portanto isto tinha que correr mesmo bem. E portanto acho que foi o facto das pessoas desconfiarem ou não acreditarem tanto em mim que me fez mesmo ter aquela crença de que eu vou ter que fazer tudo para que isto corra bem, percebes? Claro, não. Aliás, passei exatamente Igual. pela mesma coisa, exatamente igual. Mas lá está, eu acho que também isso nos dá aquela força de, exatamente, ao início muito. conseguirmos fazer as coisas acontecer, né? Porque lá está, ao início tu olhas e pensas, ok, agora tenho tanta coisa para fazer, é tudo válido, né? Exatamente. Tudo é válido na altura em que nós estamos a começar e torna, obviamente, que é a altura mais difícil. E por exemplo, como é que foi para ti, tipo, lidares com essa dificuldade durante o primeiro ano, porque lá está, há muitas pessoas que hoje iniciam no setor imobiliário, aliás, é um dos setores que hoje em dia se calhar podemos dizer mais concorrido. Sem dúvida, muita concorrência. Muita concorrência. Aliás, entre o momento em que eu comecei até agora, só na minha marca, nós em 2021 éramos 10 mil consultores, em 2026 somos 12 mil, ou seja, entraram 2 mil pessoas novas num espaço que eu diria que é curto, mas que temos aqui a prova de que efetivamente o mercado imobiliário é um mercado que não é de idades, mas sim de pessoas, ou seja, se tu estiveres rodeado das pessoas certas, independentemente de nós termos 25, tu tens 21, não é, 21, atualmente, 21. não interessa a idade, interessa a vontade que tu tens de fazer acontecer. E eu acho que mais do que idade é sem dúvida a confiança que tu tens quando estás na presença de um cliente, a confiança que tu tens quando estás a falar com alguém, a calma necessária para explicares todo o processo. E eu acho que acima de tudo é isso que nós enquanto jovens temos, que é vontade. E eu acho que enquanto se calhar eu estivesse a iniciar esta área com 40 anos, se calhar a minha vontade era totalmente diferente da vontade que eu tenho hoje em dia, da própria disponibilidade. Eu posso dizer que no início, quando iniciei esta carreira, a minha disponibilidade era o horário que o cliente tinha para me ouvir. Eu não me adaptava à necessidade do cliente. Ou seja, basicamente o que acontecia era o cliente só podia falar comigo às 10 da noite, eu ia ter com o cliente às 10 da noite, porque eu não tinha clientes. Então eu tinha que me adaptar à agenda do outro, entendes? E eu acho que é o que falta muito hoje em dia em alguém que entra num negócio, é acharem que isto acontece de hoje para amanhã. Não, isto é um processo, isto não é imediato. E eu digo muito às pessoas que nós temos que ler e acima de tudo, projetar um projeto, ou seja, projetar algo a médio e longo prazo, porque as coisas a curto prazo normalmente dão um mau resultado, não funcionam, porque eu agora estou aqui contigo, se eu me comparar a ti e quiser fazer exatamente tudo aquilo que tu fizeste, normalmente dá asneira, porque eu não sou igual a ti, nem tu és igual a mim. O que eu posso é me inspirar naquilo que tu estás a fazer, ou nas coisas boas que tu estás a fazer, e tentar levar isso para o meu negócio e para a minha vida. Se eu chegar ao pé de ti e tentar exatamente ser igual a ti, as coisas normalmente não funcionam. Então, o que eu digo muito a alguém que está a iniciar um negócio hoje em dia, é para tirarem o melhor de cada um de nós, ou seja, enquanto pessoas, enquanto profissionais, e acima de tudo levarem isso para a vida deles, percebes? Eu acho que é muito isso que falha hoje em dia, é tentarmos ser cópias uns dos outros. Nós não somos cópias uns dos outros, nós tentamos tirar o melhor de cada um e implementar na nossa vida, entendes? Claro. Aliás, isso é uma coisa que acontece muito, que é nós confundirmos a comparação com inspiração. Com inspiração, exatamente. E comparação é algo que muitas vezes também causa essa tal síndrome do impostor, como nós dizemos muitas vezes, que é o tipo, estou-me a comparar, mas porque é que eu ainda não consegui, porque é que eu ainda não tenho, e ele já conseguiu e conseguiu em menos tempo que eu. E isso é algo que sabota muita gente. Claro. Mas lá está, eu acho que ao início... é isso, é tudo muito complicado, ou seja, estás sempre a comparar, desafio, etc. É um desafio diário. E acho que isso também é algo que tu vais ganhando com a maturidade, não é? E depois com o resultado também, não sei se tu concordas, que é, eu não tinha esta confiança até fazer a minha primeira venda. Claro. A partir do momento em que faço a minha primeira venda, a minha mente começou a dizer, não, isto é possível, estás a ver, isto que é possível de acontecer. Acredita que o processo pode demorar mais, mas tu vais conseguir. Porque eu acho que às vezes hoje em dia as pessoas que entram num negócio e não veem logo resultados, ou não têm o resultado que esperam, é porque efetivamente estão a querer que o negócio anda a uma velocidade que as coisas normalmente não podem acontecer naquela altura, entendes? Eu acho que tudo tem que ser bem estruturado e tudo tem que ser feito com base num processo e acima de tudo numa agenda, porque as pessoas normalmente querem tudo de hoje para amanhã. Isto não funciona nem no negócio nem na vida, não é? Todos nós enquanto profissionais tivemos que percorrer não sei quantas coisas para chegar até onde estamos hoje em dia, não é? Claro. E isso é tal o teu caso, como é o meu caso, como é o de muita gente que efetivamente consegue ter sucesso e se pudesse dar um conselho a alguém que está a iniciar esta carreira, seja na área do imobiliário como noutra área, é acima de tudo planear o vosso negócio a 5 ou a 10 anos. Onde é que vocês se veem daqui a 5 anos? O que é que vão ter que fazer para lá chegar? E as pessoas pensam que vai ser tudo fácil. Isto não é fácil. Eu hoje em dia tenho muitos dias difíceis, nem sempre corre como eu estou à espera. Só que
como eu já estou tão aliado por dentro, no sentido de que já me caíram muitos negócios, as coisas às vezes não me correm como eu quero, hoje em dia ao cair-me um negócio para mim é algo super natural, porque já estou habituado a que isso aconteça. Claro. Eu estou num negócio que não vive só de mim, vive de pessoas. As pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas acordam de uma maneira diferente, deitam-se de uma forma diferente, acontecem coisas durante o dia que lhes fazem responder daquela forma e, portanto, nós temos que estar preparados para saber lidar com várias situações ao longo do dia e da carreira, acima de tudo. Claro. Ok. Já agora, queres revelar quanto tempo é que demoraste até fazer a tua primeira venda? Claro. É assim, eu desde o momento que iniciei até fazer a minha primeira venda foram 6 meses, ok? 6 meses de aprendizagem, só aprendizagem. Porque eu não te disse há pouco, mas eu quando iniciei esta jornada, eu não iniciei a full time, eu iniciei a part time. O que também foi um erro. Se hoje em dia pudesse voltar atrás, começava logo a full time. Eu comecei a part time pelo medo que tinha da minha idade e acima de tudo pelo conforto que tinha em acabar um curso. Okay? Se isto não desse certo no imobiliário, eu tinha um curso tirado e portanto de exercer uma profissão na minha área de atuação. Claro. E foi um erro, porque eu acho que nós, quando queremos realmente uma coisa, eu sou apologista de no início tu arriscas tudo. Tu tens que arriscar tudo. Normalmente quem arrisca pode correr bem como pode correr mal, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas normalmente quando nós arriscamos com uma crença e com uma vontade que vamos fazer as coisas dar certo, normalmente as coisas realmente correm bem. E eu acho que tinha entrado logo a full time e tinha abdicado da faculdade mais cedo. Só que, como disse, pelo conforto não o fiz. E portanto só demorei 6 meses a fazer o meu primeiro negócio. Se calhar se tivesse abdicado momentaneamente logo, em vez de 6 tinha feito o primeiro em 2 ou em 3 meses, entendes? Mas eu acho que isto foi bom, porquê? Porque deu-me a percepção de que eu tinha que largar a faculdade rápido, ou seja, fiz o meu primeiro negócio e foi aí que eu tomei a decisão de, não, eu quero isto, eu vou fazer isto, as coisas vão correr bem e portanto eu vou abdicar da faculdade a 100%. E após este primeiro 6º mês de carreira, portanto, primeiro negócio, abdica 100% da faculdade e continuo então cada vez com mais força a ir ao encontro daquilo que eu queria, que era efetivamente ter sucesso nesta área. Posso dizer que do primeiro para o segundo tivemos a falar de um período de 3 semanas, portanto, como tu podes ver, era mesmo o facto de não me estar a dedicar a isto a 100%, percebes? Claro. Não, e lá está, nós ao início temos sempre essa cena do conforto, do será que vai dar certo, será que não vai dar certo. Claro. E lá está, isso também está muito direcionado à quantidade de input que tu colocas, né? Quanto mais input tu colocares, mais output vais tirar. Sem dúvida. Isso é a regra geral. E acredito no teu caso, lá está, tinha feito se calhar essa diferença nos tais 6 meses, por isso é que tinhas feito de uma forma diferente, mas lá está, já é um bom input para quem está a começar do outro lado. Isso. E diz-me uma coisa, nós hoje no imobiliário é um mercado, lá está, que nós vemos que é muito concorrente. Tu, por exemplo, tens uma marca pessoal muito forte, ou bastante forte naquilo que é o mercado hoje. E acredito que hoje é capaz de ser um dos teus melhores canais, ou o melhor canal. É o melhor hoje em dia, é o melhor canal. Sim. Mas lá está, eu tenho uma questão que é super importante, que é onde a maior parte das pessoas nós trabalhamos muito com imobiliárias ou consultores, etc. É um mercado que nós às vezes também trabalhamos. E muitas vezes o pessoal... Eu acredito que a maior dificuldade deles é criar demanda, ou gerar demanda, ou gerar oportunidades, gerar leads. E eu acredito que tu não tenhas começado logo a tua marca pessoal, tenhas optado na altura por outros canais. O que é que para ti, nessa altura, ou o que é que, por exemplo, se calhar te ajudou a chegar, por exemplo, dos 10 negócios aos 50, 100 negócios, quais foram os melhores canais nessa altura? Ok, pronto. Como tu deves imaginar, como disse anteriormente, eu quando iniciei nesta carreira, eu não era apoiado financeiramente por ninguém. Portanto, estava por minha conta, se assim se pode dizer. Então, eu sabia que os meus recursos eram limitados a nível de investimento. Onde é que eu podia investir o meu dinheiro, que era pouco. E acabei por não começar logo pela ferramenta que hoje em dia é a minha mais poderosa, que é o digital. Portanto, fui criando a minha própria marca pessoal ao longo do tempo, mas no início não era a minha prioridade. A minha prioridade no início era fazer contactos de rua, de pessoas que ia conhecendo, de estratégias de prospecção. Eu na altura angariei muitos imóveis através do bate-porta, ou seja, selecionava uma série de prédios e ia bater às portas de cada uma das frações que estavam inseridas nesses mesmos prédios. E posso dizer que fiz muitas angariações dessa base de prospecção, que depois sim me trouxeram um retorno financeiro suficiente para eu poder investir em mim e na minha marca pessoal e no meu negócio, ok? Porquê? Porque fiz as minhas primeiras angariações, que porventura geraram vendas, que geraram comissões, que geraram dinheiro na minha conta e que esse dinheiro sim foi alocado em marketing, em digital, em ferramentas que me fizessem crescer cada vez mais o meu negócio. Pronto, posso dizer que no início, indo aqui um bocadinho atrás ao início, ferramentas de angariação eram bate-porta,
Ok? Contactos pessoais, fazia alguns contactos pessoais. A base também da prospecção diária, ou seja, eu cada vez que há um café, cada vez que há um supermercado, fazia questão de deixar um molhinho de cartões meus no balcão ou no senhor que me servia, e isso fazia com que o meu nome, por mais que não tivesse tantos contactos, começasse a ser falado no mercado, percebes? Pronto. Depois, com os primeiros negócios a surgirem desses mesmos métodos de prospecção, comecei então a investir na minha marca pessoal. E como é que este investimento começou? Eu não tinha ainda muitas angariações, portanto não tinha ainda muito produto para expor, como hoje em dia faço, com vídeos, com fotos, com conteúdo diário que está a ser impulsionado, mas eu fazia uma coisa muito boa e tinha uma grande vantagem comigo, que era o quê? Eu sempre fui uma pessoa muito acessível com os meus colegas, não só de escritório, mas de marca, de rede e também de outras redes. Então o que é que eu fazia? Eu chegava ao pé de ti e dizia, olha, desculpa, eu não te quero incomodar, sei que estás há mais tempo do que eu no mercado, importas-te que eu publique as tuas angariações na minha página no Facebook ou no Instagram, porque isso de certa forma, o cliente que estava a ver de casa, nomeadamente as pessoas que não estão dentro do mercado, não sabiam se o imóvel era meu ou se era teu. Eles queriam era ver o meu nome e aquilo que eu estava a fazer diariamente, entendes? Okay. Então acabei por começar a minha marca muito com a ajuda dos outros, a pedir ajuda aos outros. Olha, eu estou a começar, eu tenho muita vontade, podes-me deixar promover o teu imóvel na minha conta do Instagram. E as pessoas, como eu era miúdo e era uma pessoa que de certa forma era humilde, estava a pedir ajuda, ajudavam-me, diziam, Diogo, não há problema, força, estás à vontade, começa o teu caminho. E isso fez com que a minha marca começasse então a criar um nome. Eu colocava imóveis de colegas, fazia vídeos em imóveis de colegas, colocava notícias que estavam a passar na altura Covid, pessoas em casa fechadas, colocava notícias do mercado, da economia, colocava algumas fotos com clientes de negócios que já tinha feito e portanto fui começando aqui então a criar a minha marca, sempre com um valor a ser alocado a tráfego pago, porque eu não tinha seguidores, então tinha que alocar algum tráfego para começar a gerar mais pessoas ativas nas minhas redes sociais e pronto, tipo, foi um bocadinho assim o meu início no digital. Ok, boa. Então agora tocaste aí num ponto, eu há uns dias estive eu ouvi uma palestra de um senhor que é o Filipe Villanova. Já ouvi falar Filipe Villanova já. É o fundador da Salsa. Certo. E tive uma palestra com ele. E aliás, estava ao almoço sentado com ele, foi engraçado porque nós estávamos num almoço de um ecossistema de empresários que eu estou inserido. E nós sabíamos que ia palestrar uma pessoa à tarde, que era o Filipe. Okay. Ele sentou-se à minha frente, ninguém sabia quem é que ele era, eu claro. também não sabia. E ele, lá está, começou a falar comigo e perguntou que idade é que eu tinha, porque ele, pronto, achou engraçado, etc. O que é que eu fazia, claro. E lá desenvolvemos uma conversa. E uma coisa que ele me disse logo, e eu acho que foi um dos pontos que ele também achou logo muito interessante no ponto de criarmos uma certa conexão, que é os princípios, né? Sem dúvida. Tocaste aí no ponto de, eu chegava numa ótica de humildade, de realmente chegar e dizer, ok, tipo, eu estou a começar, também dar-te a dizer, ok, eu preciso de ajuda, e é normal, todos precisamos. E ele assenta muito nessa ótica dos princípios e eu de todos os founders ou pessoas que realmente eu já me sentei ou que falo que realmente chegaram a um patamar interessante, assentam muito nos princípios. Eu acho que isso é algo que devemos sempre levar muito para a vida, né? Aliás, eu posso dizer que, tocando nesse ponto, que é uma das coisas que eu acho que, seja aqui como em qualquer outra área, é o mais importante, é a questão da ética e o profissionalismo. Ou seja, de nada vale eu estar aqui contigo a falar de que fiz isto, que fiz aquilo, que comecei desta forma ou comecei da outra, se nós não tivermos princípios. Esses princípios acho que são o começo de qualquer coisa. Ou seja, eu tenho que ser sempre a mesma pessoa desde o momento em que eu começo numa atividade até o momento em que eu acabo uma atividade. Tenho que manter a minha postura enquanto profissional, enquanto pessoa, as regras da própria ética, não passar por cima de ninguém. É sempre bom aprendendo uns com os outros, mas passar por cima não há necessidade, acho que há espaço para todos. Eu acho que isso é o que falha muito nas áreas de negócio, que é, eu quero ser melhor que tu, então eu vou arranjar uma forma de te prejudicar no teu negócio, de tentar fintar-te de uma forma. Eu acho que isso não é uma forma positiva nem justa de o fazer, porque eu acho que por mais que o mercado esteja muito concorrido, que está, acho que há espaço para todos, sempre no seu espaço, sempre cumprindo aqueles princípios de ética, de responsabilidade, porque quanto mais tempo tu vais tendo num negócio, tu vais sendo uma referência para as outras pessoas que estão a iniciar. Então se tu fizeres coisas que prejudiquem as outras pessoas, tu não estás a cumprir os princípios que tiveste ao longo destes anos todos, percebes? Então eu sinto que sou uma pessoa que diz, eu faço desta forma, então eu tenho mesmo que fazer desta forma, porque o facto de eu não fazer desta forma, já estou a fugir àquilo que me foi os princípios que me foram passados, entendes? Então acho que se pudesse definir uma palavra
em qualquer área, em qualquer setor de negócio é ética profissional, ética enquanto pessoas, porque sem ética isto acaba por ser um mundo que não é bom para ninguém. Pronto, Claro. é como se fosse uma selva, entre E, aspas. aliás, não é? o mercado imobiliário é considerado um mercado Exato. com pouca ética. Pouca ética, muito. Com pouca ética muitas vezes. Aliás, eu ouço muitas vezes muitos casos de pouca ética Claro. no mercado imobiliário. Eu acho que hoje em dia quem realmente consegue sobressair nesse sentido também acaba por prestar muito ou mostrar muito mais confiança ao cliente. Com o cliente, exato. Boa. E diz-me uma coisa. Durante esse período, ok, tu chegaste a fazer, neste caso, você utilizar estratégias de prospecção, o bate-porta, etc. Certo. E hoje em dia eu acho que é muito importante. Pronto, vocês têm diversos canais disponíveis, têm anúncios, Tem têm muita marca coisa, pessoal, claro. têm bate-porta, têm posicionamento, têm Isso. prospecção, chamadas frias. E há um ponto que me perguntam muitas vezes que é tipo, ok, qual é que é o melhor canal que eu posso utilizar hoje? Claro. Tipo, não é questão de retirarmos a marca pessoal da equação, Certo. porque eu acho que hoje em dia, tipo, não é sequer uma teoria, mas a marca pessoal é o melhor canal. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não há contra factos, não há argumentos, Claro. né? Mas se retirarmos a marca pessoal, tipo, o que é que tu consideras que é hoje um canal mais eficiente? Quando tu dizes a marca pessoal, é aquilo que nós todos os dias nos vendemos enquanto profissionais. É isso, a nossa Sim, marca. sim. É assim, eu no meu negócio, ainda, por acaso eu no outro dia também fui dar um testemunho a uma agência e estava a dizer que, e isto é verdade o que eu estou a dizer, que é, os negócios, grande parte dos negócios fazem-se na rua, não é? Fazem-se com pessoas, fazem-se com criações de ligações, e eu acho que hoje em dia eu não tenho esse tempo, como disse no início, eu fazia muito bate-porta, prospecção. Hoje em dia, como o meu negócio já vive muito de referências de redes sociais que diariamente me impulsionam o negócio, então eu não tenho aquele tempo que gostava de ter no meu dia para ir bater portas ou para falar com mais pessoas na rua. Se eu hoje em dia pudesse e tivesse essa disponibilidade temporária, sem dúvida alocava o meu tempo a ir para a rua, falar com novas pessoas, gerar novos contactos e, como é óbvio, gerar novos negócios. Como é óbvio que o meu negócio imobiliário vive disto, de contactos. Como é óbvio que há outras áreas de negócio que se calhar vivem mais da presença digital e não tanto da presença física. Mas eu acho que um negócio fecha-se quando estamos aqui os dois frente a frente, a falar um com o outro, para ver se chegamos a um entendimento. Então eu valorizo muito estas ações de ligação humana, proximidade, porque o digital hoje em dia é algo que gera muito negócio, mas por outro lado também é algo que gera às vezes, por vezes, desconfiança. Não sei se tu concordas, porque uma coisa é eu estar a falar no digital, outra coisa é eu vir para frente a frente contigo e também falar dessa mesma forma, entendes? É aquela parte que nós falamos da ética, da transparência. Há pessoas que vendem uma coisa na internet que depois na parte física é vendida de outra forma. Então eu acho que nós devíamos investir muito parte do nosso tempo, sem dúvida, em formações. Acho que a formação, o conhecimento é sem dúvida algo que deve ser investido sempre cada vez mais. Eu hoje, enquanto profissional, enquanto pessoa, invisto sempre muito em conhecimento, em novas aprendizagens, e este lado humano de conhecer novas pessoas, e normalmente as pessoas estão na rua, que é onde nós normalmente estamos. Ok. Lá está, o digital tanto amplifica para melhor como para pior. Como para pior, exatamente. Tem essas duas. É preciso ter cuidado, e eu acho que quanto mais exposição tu depois começas a vir a ter, mais cuidado tens que ter na exposição e na maneira como comunicas, porque uma má comunicação pode ser mal interpretada, percebes? E uma má interpretação normalmente é falada a muita gente, entendes? Então é o que eu digo muito, um bom negócio é algo que se calhar uma pessoa fala a 2, 3 ou 4 pessoas. Um mau negócio é falado a 10, 20, 30 pessoas, entendes? Claro. Então acho que nós, quanto mais conhecimento temos, quanto mais visibilidade temos, mais cuidado temos que ter, e cuidado, quando eu falo cuidado, é com a exposição que temos normalmente no digital. Ok, bom. Agora ainda voltando aqui ao meio do caminho, que foi, ok, demoraste 6 meses a fazer a tua primeira venda. Certo. Portanto, no final, ou seja, no teu primeiro ano, qual é que tipo foi o resultado final? Ok, eu no meu primeiro ano eu fiz um volume total de vendas de 6 negócios, não estou em erro, não foram mais que esses. Bom. Fiz um volume de 35 mil euros de volume acumulado, ok, de comissões. Posso dizer que não foi algo projetado, ou seja, no meu primeiro ano não tinha esse objetivo como algo a chegar. O meu objetivo era aprender, para no segundo ano entrar com força e conseguir, sim, traçar um objetivo. Mas o meu primeiro ano era só aprender. Só queria aprender. Eu rodeava muito de pessoas mais experientes, ou seja, eu ia contigo, podia ver como é que fazias uma visita, como é que falavas com o cliente, e portanto, no fundo, fazia o dia-a-dia contigo,
para gerar conhecimento, para obter informação daquilo que tu fazias, para eu também depois poder prestar um bom serviço ao meu cliente. E portanto, no meu primeiro ano foram 35 mil euros de faturação. Ok, boa. E o que é que depois... E agora tu tocaste aí num ponto que é muito importante. Há muitas pessoas que iniciam negócios, ou seja, no setor imobiliário, seja noutro setor qualquer, não é? Lá está, espero que no primeiro ano o ponto é sempre, ok, o dinheiro. Claro. E eu identifico-me aí num ponto que eu tenho um ponto interessante com o meu sócio, que é nós no nosso primeiro ano, mais ou menos foi 70 e tal % do lucro que nós tivemos da faturação foi só investido em formações, consultorias, mentorias. Claro. Tanto nós tínhamos sempre o mindset de olhar um para o outro e pensar, ok, tipo, para que é que a gente tem dinheiro parado na conta? Tipo, para quê? Claro. Quando estamos numa fase em que realmente precisamos de aprender, até porque lá está, nós como fazemos consultoria comercial, quanto mais eu aprender, mais eu dou aos meus clientes. Claro. Então, nós no nosso primeiro ano foi 70% do lucro e todos os anos investimos sempre uma grande parte só em consultorias, formações e mesmo para a nossa própria equipa. Lá está, eu acho que está tudo no conhecimento, né? Tu para chegares a um nível precisas de um certo conhecimento, para chegares a outro nível precisas de um certo conhecimento, tens de estar sempre a aumentar a panóplia, não é? Claro. E ok, conseguimos chegar a essas 6 vendas no primeiro ano, 35 mil euros. O que é que deu o clique depois para o segundo ano? Como é que foi esse segundo ano? Tipo... Assim, acima de tudo, o clique para o segundo ano foi mais clientes. Portanto, já tinha, embora tivesse feito poucos negócios no primeiro, esses negócios, graças a Deus, correram bem e as pessoas referenciaram a novos clientes. Okay. E como eu digo, este negócio vive de contactos, vive de referências. Um bom serviço é referenciado a outros clientes. Portanto, esses fui contactado por pessoas que vieram dos primeiros clientes. Por sua vez, depois também fiz negócios e referenciaram outras pessoas e, portanto, o meu negócio começou a ganhar aqui uma expansão através das primeiras referências que correram bem. Pronto. Posso dizer que, aliado a estas referências, tive algum fluxo monetário para investir na minha marca, cada vez mais. E, como é óbvio, fui também crescendo nessa vertente digital, fui começando a estar mais exposto, a ser mais conhecido, se pode assim dizer. E as pessoas também me começaram a ver no digital e a falar, isto mais a nível amigos da própria família, ou seja, que eram pessoas que no início não tinham confiança em mim para me entregar um imóvel para venda, mas depois ao verem o meu trabalho ser bem sucedido, me ligaram a dizer: Diogo, olha, tenho um imóvel para venda, tu vais ser a pessoa certa para vender e promover o meu imóvel. E isso, como é óbvio, através do bom serviço que eu tinha feito, foi começando a ganhar aqui um nome e a ganhar aqui uma roda que se tornou positiva para o meu negócio. Neste segundo ano termino com uma comissão acumulada de 100 mil euros, de faturação. Lá está, acabei por triplicar aqui a faturação do meu primeiro ano. Foi algo que me deu aqui um boom muito grande, porque com 22 anos, estava com 22 anos, ter este volume todo de comissões para alguém que não tinha ainda uma boa gestão financeira do dinheiro, foi algo que me veio à cabeça: o que é que eu faço agora com este dinheiro? Tipo, não tinha ainda uma boa gestão, ou seja, não sabia, como nunca tive uma formação, nem tive uma mentoria a nível de contabilístico, nem nada, não sabia como é que havia de organizar o dinheiro, onde é que havia de o aplicar, como é que o havia de gerir, como é que o meu negócio podia continuar a crescer. Mas acima de tudo, acho que foi o facto de pedir muitos conselhos a pessoas mais sábias, mais experientes, pessoas com mais anos de negócio, que me fez também depois saber aquilo que devia fazer. Pronto, isto foi no segundo ano. E o meu objetivo do segundo para o terceiro era dobrar novamente a faturação, ou seja, tinha feito 100, queria fazer 200. O que é que eu tenho que fazer para chegar aos 200? Pronto, basicamente, sempre fui uma pessoa muito disponível para o negócio, como disse, adaptava muito à agenda do cliente, porque não tinha clientes. E do meu segundo para o terceiro negócio, o meu negócio continua a crescer mais. Neste terceiro negócio, muito mais presente já a nível digital, começaram já a vir muitas angariações de digital, porque já tinha construído aqui, já tinha solidificado a minha marca neste segundo ano, já tinha, deste primeiro para o segundo, foi o trajeto aqui que me deu alguma confiança, e do segundo para o terceiro já tinha aqui alguma história que fez com que as pessoas também pudessem confiar. Pronto, muito digital no meu terceiro ano, muitos contactos pessoais, muitas referências, e o meu negócio, em vez de dobrar, consegui passar essa meta. Portanto, fiz 250 mil euros de faturação, portanto consegui ainda passar essa meta de dobrar a faturação, mas tudo isto foi feito muito com base na partilha, que acho que é um tema muito importante neste negócio imobiliário, que é partilha de negócio com colegas, criar novas
parcerias com colegas, estar bem presente, informações. Eu sou uma pessoa que sou apologista de estarmos em eventos não só de imobiliário, mas eventos de network, conectarmos com novas pessoas, fazermos contactos, percebemos o que é que ele está a fazer bem no seu negócio, e isso foram tudo ferramentas que fizeram com que eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, pudesse colocá-las no meu negócio e que fizesse com que o mesmo tivesse sempre a andar de uma forma sempre mais acelerada. Pronto. Chego ao final do meu segundo ano e digo o que é que eu vou fazer, do meu terceiro ano, e digo o que é que eu vou fazer para continuar a crescer, para o quarto ano. E eu sou uma pessoa muito ligada ao meu diretor comercial, que foi a pessoa que me viu crescer ao longo destes anos, que é o Paulo. Não é o Francisco foi a pessoa que me recebeu. Ok. Só que eu iniciei em Mem Martins, ok? Em Mem Martins eu moro atualmente na Expa, mas morava no Arieiro, e portanto eu todos os dias ir e vir para Mem Martins, estamos a falar de uma distância de 30 km, para alguém que não tinha ainda um estofo para estar a pagar todos os dias gasolina, foi algo que me fez sair de Mem Martins para a agência que estou atualmente e que sempre tive quase, que é a Remax Latina, que é aqui no Saldanha, e que fui sempre apoiado e muito ajudado a nível de aprendizagem pelo Paulo Ricardo, que é uma pessoa que hoje em dia me acaba por ajudar na estrutura e na análise do meu negócio. E quando eu cheguei ao final do meu terceiro ano, o Paulo perguntou-me: Diogo, qual é o teu objetivo para o quarto ano? E eu disse ao Paulo: olha, fiz 35, fiz 100, fiz 250, tenho 20 sempre a dobrar, vamos tentar dobrar novamente o negócio para 500 mil euros, meio milhão, exatamente. E ele disse-me: Diogo, é possível, não é impossível, mas temos que arranjar aqui novas ferramentas, temos que arranjar aqui novas formas de tu continuares a crescer. E quais é que são essas formas? Olha, a primeira é tens que arranjar uma assistente. Portanto, eu não tinha assistente, portanto, eu tratava de papelada, estava na rua em visitas, estava em escrituras, em CPCVs, fazia tudo. E, portanto, o meu tempo estava a ser cada vez mais reduzido. Então ele disse-me: olha, a primeira coisa é arranjar uma assistente para te organizar na parte burocrática, na parte processual. E eu, quando ele me disse isso, eu disse: não, Paulo, calma lá. Eu não tenho filhos ainda, não tenho família ainda, o meu tempo é todo para o negócio, eu não preciso de assistente ainda, ainda me consigo aguentar mais um ano. E ele disse: Diogo, tu aguentas mais um ano, mas vais começar a ter a cabeça muito pesada, vais começar a esquecer de algumas coisas, porque são muitos processos, eu aconselho-te a colocares uma assistente. E eu disse: não, este quarto ano ainda vou sem assistente, eu quero fazer 500 mil euros sem ninguém, sozinho. E ele disse: pá, tu é que sabes, é os meus conselhos de alguém que já está aqui há mais anos, mas tu é que sabes, a decisão é tua. E tal como, não sei se te lembras, quando eu falei aqui no início, eu sempre fui uma pessoa que acreditei que era possível de fazer acontecer, eu disse: não, isto vai ser possível, eu vou fazer acontecer. Não para provar nada a ninguém, porque a quem eu tenho que provar é a mim mesmo. Acho que isso é uma coisa muito importante, que é, tu não tens que provar nada a ninguém, tens que provar é a ti mesmo, porque no final do dia não é o facto de provares a alguém que vai te tornar maior ou inferior. Portanto, eu acho que é o facto de tu te conseguires superar a ti mesmo, que te dá um sentimento de: não, eu consegui, tipo, eu acreditei que era possível e eu fiz acontecer. Então, cheguei ao final do quarto ano, objetivo concluído. Como é que isto foi possível? Pá, pode ser que foi uma loucura completa, ok? Eu fiz mais de 120 transações, 120 negócios, ok? Sozinho, sem assistente, sem nada. Mas tudo isto com base, mais uma vez, em muita partilha. Ou seja, eu cada vez que angariava um imóvel, eu contactava-te a ti, contactava outra pessoa, outra e outra, e basicamente o imóvel, antes de entrar no mercado, quase que já estava vendido, porque eu contactava muitos colegas para que as minhas transações, como eu não tinha assistente, era como se os meus colegas fossem os meus assistentes de fechar negócios, percebes? Estava sempre a rodar o meu negócio. E felizmente as coisas acabaram por correr bem. Quarto para o quinto ano, portanto, ano anterior, 2025, qual é que era o objetivo? Dobrar novamente a faturação. Vamos dobrar novamente a faturação. E aí sim, eu disse: não, já chega, eu tenho que delegar tarefas, sozinho já não dá mais. Até porque eu acho que nós sozinhos conseguimos chegar a um determinado sítio, em equipa ou com alguém ao pé de nós conseguimos chegar muito mais longe. Então ponderei e disse: não, este ano eu vou contratar uma assistente. E porquê que eu nunca o tinha feito também em anos anteriores? Também para te explicar o porquê. Porque eu sempre fui uma pessoa um bocadinho desconfiada. Ou seja, desconfiada em que sentido? Eu era uma pessoa que queria que o meu assistente fosse exatamente igual a mim. Okay? Ou seja, fizesse exatamente aquilo que eu fazia. Ou seja, que eu não tivesse que explicar, que formar. E portanto isso não era possível. Ou seja, todos nós somos humanos, todos nós somos pessoas diferentes no sentido profissional como pessoal, e portanto eu, para contratar alguém, tinha que estar disposto a que essa pessoa fosse diferente de mim. Pronto. Foi um processo relativamente fácil. Posso dizer que encontrei a minha assistente de uma maneira muito fácil. Ela já tinha estado noutra agência Remax, que por sua vez era assistente de uma equipa, mas as coisas não lhe estavam a correr bem
E portanto, ela quando chega ao pé de mim foi com o intuito de eu lhe dar uma oportunidade, mas em contrapartida estar alinhado também com aquilo que ela não conseguiu ter no outro sítio onde trabalhava. Felizmente as coisas com ela correram bem, uma pessoa que já tinha experiência, uma pessoa que eu só tive que moldar ao meu negócio, aos meus processos, e foi uma pessoa que fez com que o meu negócio passasse de 500 para 1 milhão de euros a nível de comissões. Portanto, eu e ela sozinhos, sem mais ninguém, e portanto, atualmente 2026, o objetivo sozinho é muito desafiante dobrar mesmo, a nível individual, tu dobrares de 1 milhão para 2, 1 milhão já é muito, ok, Não, a nível 1 milhão já é individual, muito individual. porque eu posso dizer que eu conheça a nível de consultores, acho que só 2 ou 3 é que tinham feito, a nível individual é muito difícil, e portanto eu sei que dobrar de 1 para 2 milhões, que a nível individual, que nunca ninguém fez, a nível, pelo menos nacional, é uma tarefa muito desafiante, ou seja, é algo que eu tenho em mente, sem dúvida, tentar fazer, sei que vai ser muito desafiante, mas o objetivo realístico é 1,5 milhão, portanto para este ano é tentar aumentar 50%. Aqui mais 500 mil euros de faturação, sei que 2 vai ser desafiante, mas se der, assim o será, porque eu sou uma pessoa que gosta de entregar as coisas, portanto se for, será. Tudo farei para lá chegar, como é óbvio, mas tive que meter aqui mais uma pessoa na estrutura, que é o Francisco para este ano. O que é que o Francisco faz? Enquanto eu estou aqui neste podcast contigo, tenho o Francisco que me ajuda na parte das visitas. Enquanto eu antes fazia visitas, CPCV, escrituras, e tinha a Amanda no escritório na parte documental, eu hoje em dia tenho uma ferramenta que me permite estar aqui contigo e ter uma pessoa a fazer visitas nos meus imóveis, percebes? O que acaba por ser bom, porque o meu tempo hoje em dia é somente para angariar novos imóveis. Estou sempre, todos os dias, em reuniões de angariação, contactos com novos clientes e, como é óbvio, gerar angariações que para o meu negócio é o que me dá dinheiro no final do mês. É o teu 2080? É isso, exatamente. É o teu 2080. É isso, exatamente. Okay. Pá, tens um percurso absurdo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Okay. Imagina, fazer 500 mil sem assistente é fruta. É puxado. Foi puxado, tipo, sim. Nós ficamos aqui num ponto que há muita gente que toca, né? Que é o work-life balance nesse ano foi mesmo tipo... Não, foi. Pronto, isso é um tema muito importante que eu sou crítico em relação a isso. Pronto, é isso, exato. Deixa-me também dar aqui a minha analogia. Força. Eu neste meu terceiro ano, portanto, no meu quarto ano, peço desculpa, quando faço os 500 mil euros, eu também, portanto, fui morar para um imóvel meu. Morava com a minha mãe e com a minha irmã e, portanto, tomei este passo de sair da casa onde eu sempre morei e fui para o meu espaço. Portanto, procurei o meu espaço. Exatamente. Com que idade? Com 24. Não, 23. Não. 24 anos, exatamente. Foi quando eu procurei e arranjei o meu espaço, portanto, a minha casa. E, como é óbvio, a responsabilidade era totalmente maior. Por mais dinheiro que eu já tivesse do meu lado, a responsabilidade era acrescida, porque eu nunca tinha vivido sozinho, portanto, estava a experienciar. Exatamente, estava a experienciar e, portanto, a responsabilidade era maior. Como é óbvio, como eu morava sozinho, é aquilo que estavas a dizer, a questão do work-life, exatamente. O meu dia-a-dia era para o negócio, portanto, o único dia que eu abdiquei, e foi só quando fiz este valor de comissões, porque no meu primeiro, segundo e terceiro ano, até aos domingos fiz visitas, portanto, até aos domingos trabalhava, só neste quarto ano, porque há uma coisa importante que é, tu quando estás a iniciar um negócio, tu tens de te adaptar e tens de estar disponível a 100%, portanto, não há ninguém que entre num negócio e que possa escolher a sua agenda. Quem o fizer, claro, está a encarar o negócio de uma maneira errada. Tu tens que estar disposto e tens que estar disponível em todos os dias da semana, a qualquer hora, ok? Isto é importante as pessoas perceberem, porque se tu realmente queres ter sucesso, também tens de fazer sacrifícios no início de carreira. E eu só tomo esta decisão de poder abdicar do meu domingo para estar com a minha família, com os meus amigos, com quem eu quero que esteja e aquilo que eu quiser fazer, quando posso ter uma carteira de clientes que me permita fazer isso, ok? Que foi isso que eu fiz no meu quarto ano, quando atingi este volume de faturação. Hoje em dia ainda o faço, portanto domingo é aquele dia sagrado, até porque hoje em dia tenho uma pessoa, tenho a minha namorada que também, como é óbvio, gosta que eu esteja também o tempo com ela, portanto claro, esteja o tempo é importante, nós temos tempo para outras coisas sem ser o trabalho, a verdade seja essa. Agora, é importante as pessoas que estão à nossa volta, quando eu digo pessoas que estão à nossa volta, é a nossa família, a nossa namorada, quem é casado, a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos, estarem conscientes de que quem entra no negócio agora tem que sacrificar ao máximo quando está a iniciar e não há outra solução. Quem diz o contrário está errado, porque
se tu queres fazer dar certo, tu no início tens de sacrificar ao máximo, que é para mais tarde sim poderes ter a tua vida e o teu negócio mais tranquilo. Quando eu digo mais tranquilo é poderes fazer outro tipo de investimentos na tua vida, na tua carreira, poderes ter mais tempo livre para fazer o que tu gostas, que hoje em dia felizmente posso ter, não o faço com tanta regularidade porque quero continuar a crescer e portanto, embora tenha um tempo mais livre, como é óbvio, não posso ter o tempo livre que ainda assim gostaria de ter. Se calhar daqui a 2 anos tenho essa projeção e posso se calhar ter um bocadinho uma folga, um bocadinho maior no meu negócio, mas hoje em dia eu encaro o negócio com muitas horas de trabalho, porque eu sempre fui feliz, e se eu fizer a analogia do meu negócio, eu sempre fui feliz foi a trabalhar, ou seja, foi trabalhar muitas horas que me fizeram ter o sucesso que eu tenho hoje em dia. Claro que nós não vivemos felizes só com trabalho, ok? Eu acho que não há ninguém no mundo que diga que é feliz só com trabalho, se não tiver família por trás, se não tiver pessoas que o apoiem por trás, porque se for só trabalho, se for só dinheiro no bolso, isto depois acaba por ser um vazio, não é? Porque o que é que nós fazemos com o dinheiro que ganhamos, percebes o que é que eu estou a dizer? Também temos que aproveitar a vida. Então, eu sou apologista do trabalho excessivo no início de carreira, que depois, à medida do tempo, pode ser controlado de uma maneira diferente e gerido, sem dúvida. Ok. E eu também concordo contigo, também tem que ser. Sacrifícios temporários, sem benefícios dúvida. permanentes. Claro. Não, mas tem que ser. Ok. Lá está, é isso. Quando nós estamos a começar, tipo, vai muito pela quantidade de horas e temos sempre muita coisa para fazer e estás a construir algo. É completamente diferente e hoje se calhar já tens esse tempo. Claro. E cada vez vais tendo mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um ponto muito, muito, muito importante. Aliás, eu antes também não ligava muito a essa parte. Não, hoje em dia deixo um bocado de lado, vamos pôr assim. Mas cada vez mais vou ligando mais. Aliás, eu comecei a... Isto foi um exercício que eu uma vez fiz com o meu sócio. Ok. Que há um exercício que se chama a Roda da Vida. Ok. Já uma vez fizeste? Nunca fiz a roda. Roda da Vida. A Roda da Vida, tipo, é um exercício que faz e, tipo, que ele tem várias variáveis. Ok. É a tua saúde, se estás bem financeiramente, família, e tu vais preenchendo tudo no modo que a 0 a 10. E são mais ou menos, se não me engano, são 12 avaliações, são 12 componentes. E aquilo é uma introspeção que tu fazes e avalias a tua vida e percebes tipo as áreas em que podes estar pior ou melhor. Ou melhor, exato. Eu por acaso tive o ponto de... Eu considero que tenho uma vida equilibrada, por exemplo. Acho que sempre mantive o equilíbrio. Eu acho que isso é um ponto super, super importante. Sem dúvida. Ok, dentro do que é excessivo, dentro do excessivo, tentar manter o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Por exemplo, eu já tive o ponto do meu sócio, o Guilherme, tenho um sócio. Claro. Por exemplo, o Guilherme sempre foi uma pessoa muito excessiva no trabalho, até ao ponto, por exemplo, de ter um burnout. Eu acho que isso, por exemplo, abriu-lhe os olhos. Porque lá está, isso é o que permite, tu depois também, se calhar, conseguires mudar o teu rumo, exatamente. trazer esse equilíbrio. Mas lá está, no início de carreira é mesmo... É muito desafiante, muito complicado. Muito complicado mesmo, sim. Aliás, eu tive o mesmo ponto, durante o primeiro ano, tipo... primeiro ano e mesmo assim o ano passado, diria que se calhar 70-80% trabalhar sábados, domingos, muito trabalho, não é? Exatamente. Toda hora. E ainda este ano simplesmente lá está, à medida que o tempo passa... De uma maneira mais controlada, exatamente. E não é só isso, acho que à medida que o tempo passa, tu vais comprando tempo, né? Claro. Vais comprando tempo. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Muito importante, sim. Porque lá está, no final do dia, aquilo que nós levamos desta vida não é o dinheiro, né? É isso, né? A questão é essa, exatamente. Não é o dinheiro. É o que eu fico a pensar, se hoje para amanhã me acontece alguma coisa, de que é que vale eu ter ganho muito dinheiro, se calhar não aproveitei a vida como eu queria, não é? É um bocado essa analogia. Exatamente, por isso é que o meu sócio hoje está em Marrocos. Também temos que aproveitar. Boa. Então, e este ano, chegar 1,5 milhão, e agora tenho uma pergunta interessante que é: o que é que tu decidiste mudar? Ou seja, já sabemos que uma mudança foi ter trazido o Francisco, sim. Como assistente de terreno, como assistente comercial, se pode assim chamar, sim. E vai ser um ano, acredito, desafiante. Muito, assim, 1,5 milhão com duas pessoas, ainda é muita fruta. Muita fruta mesmo. Ainda é muita fruta. O que é que tu sentes para além do Francisco? Pronto, estão a ser as mudanças que tu estás a fazer para tentar chegar a esse objetivo? Eu acho que à medida do tempo, aliás, há aqui 3 recursos que eu não falei ainda, mas que acho que são super importantes para tu continuares a crescer, que é a tua energia, o teu tempo e o teu dinheiro, ok? Começando aqui pela parte da energia. Eu cada vez mais, hoje em dia, antes de estar na presença de algum cliente, eu tento perceber se ele realmente está qualificado,
ok? Imagina, tu agora ligas-me ao Diogo, olha, eu quero vender a minha casa, ok? Eu faço aquelas perguntas de triagem, ok? Quando é que queres vender? Qualificação. Quando é que queres vender? Em quanto tempo é que queres vender? É para hoje? É daqui a 3 meses? Imagina que a pessoa diz, não, é daqui a 3 meses, mas podemos já falar agora. Não, falamos daqui a 3 meses porque agora eu tenho outros processos que estão em primeiro lugar, percebes? Ou seja, isto é a energia que eu coloco em coisas prioritárias, entendes? Okay, em coisas para o agora. Isso é um ponto muito importante no negócio do empreendedor, em qualquer área de negócio, que é colocar energia em coisas que realmente fazem sentido. Segundo, o tempo. Eu antes perdia tempo, isto aqui está muito em volta dos clientes, calhar com clientes que me faziam crer ou acreditar que ia ter um negócio da minha vida. Ou seja, hoje em dia posso fazer um negócio de 2 milhões como um negócio de 100 mil euros, para mim é exatamente igual, as pessoas têm exatamente os mesmos direitos, os mesmos deveres, são seres humanos, isso é o mais importante no final do dia. Eu tenho é que colocar tempo e tenho que colocar ação, energia naquilo que realmente faz sentido. Pronto. Okay. Eu acho que nós às vezes deixamos-nos muito enganar pela ideia que o outro passa. Não é por aquilo que o outro passa, é por aquilo que tu vais desmistificar para perceber se aquilo realmente é verdade. Entendes o que é que eu estou a dizer? E depois o dinheiro, que é alocar o meu dinheiro em coisas que realmente fazem o meu negócio crescer. Se calhar eu ano passado investia 20% em marketing, este ano tenho que investir 30% se quer continuar a crescer, entendes? Ou seja, ter aqui ferramentas monetárias que me façam com que o meu negócio continue a crescer cada vez mais de uma forma sólida e, acima de tudo, organizada. Ok, boa. Estamos quase a acabar, mas agora vou-te fazer uma última pergunta. Claro. Que eu acho que também é interessante, que é... como é que vês o Diogo daqui a 5 anos? Olha, esta pergunta é muito curiosa, porque eu ainda, agora este sábado que passou, estava a fazer o meu plano de 5 anos. Ok, boa. Como é que eu estive a fazer a minha analogia dos 5 anos anteriores e agora dos próximos 5. E o mercado imobiliário é um mercado muito desafiante a nível mental. Pá, isto, eu quando comecei a comparar como estou hoje em dia, vejo mesmo que isto é muito desgastante. Muitos processos, muitas chamadas, muito... sempre o coração a palpitar, estás a perceber? Muito, porque isto no final do dia são pessoas e, portanto, se isto corre mal é a pessoa que está em risco. Portanto, tens muita responsabilidade em cima de ti. E como eu gosto disto, portanto, não quero sair do imobiliário amanhã nem daqui a 1 ano, mas tenho uma projeção a 5 anos. 5 anos, 2030, portanto, não, 2031, exato, 2021 a 2031 são 10 anos. Portanto, eu comecei em 21, 2031, 10 anos. E eu em 2031 quero ter já uma estrutura, porque eu atualmente, como disse, sou individual, não tenho equipa, mas quero ter uma estrutura já que me permita ter, se calhar, metade do tempo só para o imobiliário, na parte de consultor, e a outra metade para a parte da construção. Sou uma pessoa muito apaixonada pela construção. Gosto de ver, gosto de falar com os construtores, perceber como é que eles começaram, o que é que fizeram para chegar onde estão. E eu gosto muito desta parte da construção. Aliás, posso dizer que neste momento, paralelamente ao imobiliário, também estou a fazer 2 moradias como investimento, porque gosto desta parte de ver como é que as coisas funcionam, como é que se processam, as dificuldades, a burocracia, e daqui a 5 anos quero estar muito ligado à construção. Ou seja, tenho um sonho, tenho um objetivo, que é construir também prédios de raiz, moradias, seja o que for de raiz de construção, e portanto quero estar muito ligado a essa vertente daqui a 5 anos. Sim. Ok, boa. Diogo daqui a 5 anos construção. Exato. Boa, bem jogado. Okay. Sim. Então, olha, vamos finalizar. Muito obrigado pela tua presença. Não, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui sentado contigo hoje. E bora continuar a fazer acontecer. Vamos a isso. Bater o 1,5 milhão este ano de certeza. Bora lá. Vamos a isso. Grande abraço. Obrigado.